Você sabia que pode controlar o coração de um homem apenas tocando seu orgulho? Mas você realmente sabe o que isso implica? Hoje vou revelar um segredo obscuro sobre como o ego masculino funciona. Um segredo que muitos homens temem e que poucas mulheres entendem. Se você dominar isso, ele te amará como nunca antes, mas há um preço que você deve estar disposta a pagar. Você está pronta para conhecer a verdade? Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Muitos pensam que os homens só se sentem amados quando você dá a eles o que querem. Mas o que na realidade eles anseiam é algo muito mais profundo. O amor, o respeito, até mesmo a lealdade podem ser obtidos através de um caminho inesperado. E tudo começa com um princípio simples: tocar seu orgulho. O que vou mostrar mudará completamente a forma como você vê os relacionamentos. E acredite em mim, mudará sua vida também. Ao longo de minha carreira, percebi que o ego masculino é um campo minado, mas também seu ponto mais fraco. O orgulho de um homem é como um castelo de cristal. Parece indestrutível, mas com a abordagem correta, você pode quebrá-lo. Não falo de humilhação ou manipulação, mas de compreender a psicologia por trás de seu orgulho. Você quer saber como pode usar isso a seu favor? A maioria das pessoas se engana ao tentar entender as emoções masculinas. O orgulho não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade. Se você o tocar de maneira estratégica, pode fazer com que esse homem te ame mais intensamente do que imagina. Mas o que acontece quando esse ego se vê comprometido? Como realmente um homem reage quando seu orgulho é colocado em jogo? Te asseguro que é muito mais complexo do que você pensa. O que vou compartilhar hoje não é mágica, nem truques baratos. É uma estratégia baseada em princípios de psicologia profunda, algo que utilizo em terapias de casal, em análises clínicas e em relações interpessoais. Se você conseguir compreender isso, terá a chave para transformar a maneira como os homens se relacionam com você. Vou guiá-la passo a passo, mas apenas se você estiver disposta a deixar para trás o que acreditava saber sobre os homens. Você está preparada para dar esse primeiro passo? O ego masculino é uma construção delicada. Em seu núcleo não está cheio de orgulho vazio, está cheio de inseguranças, medos e desejos ocultos. Os homens buscam validação constante, não apenas por suas conquistas, mas pelo que pensam que outros pensam deles. Tocar esse orgulho não significa destruí-lo, mas compreender sua fragilidade. E esse é o primeiro passo para estabelecer uma conexão mais profunda e autêntica. Imagine que você tocou esse ponto sensível. Como você acha que ele reagirá? Muitos pensariam que fugiria ou ficaria na defensiva, mas na realidade algo muito mais interessante acontece. Seu orgulho está ferido, mas é nesse momento quando mais te busca, quando mais te necessita. Nesse instante você pode decidir: você o ajudará a curar ou o deixará cair mais profundamente? Reflita. Você se atreveria a desafiar o ego dele para se aproximar mais de seu coração? Em minha clínica, observei inúmeras vezes que o orgulho de um homem, embora pareça inquebrantável, é como um escudo de papelão, um escudo que se fortalece com cada elogio, mas desmorona com uma pequena rachadura. Quando você faz um homem encarar seu orgulho, na realidade está ajudando-o a enfrentar sua própria vulnerabilidade. O verdadeiro desafio não é ferir seu orgulho. O verdadeiro desafio é usar esse momento de vulnerabilidade para abrir uma porta para um relacionamento genuíno. Aqui é onde a mágica acontece. Quando você pode sustentá-lo em seu ponto mais fraco e, em vez de se afastar, oferece a ele um espaço para curar.
Isso é o que constrói um amor verdadeiro, um que não depende das aparências ou da superficialidade, mas da aceitação mútua. Agora, como você pode fazer isso de maneira efetiva? A chave está na sutileza, em não fazê-lo sentir que você está manipulando, mas em fazê-lo ver que você o compreende em um nível profundo. A maneira como você se aproxima, como reage e as palavras que escolhe são cruciais. Não é uma questão de jogo mental, mas de comunicação emocional real. Com esse conhecimento, você pode mudar a dinâmica de qualquer relacionamento. E o melhor é que ele não verá isso chegando. Este é o momento em que você deve decidir. Continuará alimentando as regras convencionais ou se atreverá a explorar uma abordagem mais profunda? Os homens não precisam da sua submissão, precisam da sua compreensão. E quando você consegue ver além do orgulho, poderá acessar uma parte dele que poucos têm o privilégio de conhecer. Mas para fazer isso, primeiro você deve estar disposta a desafiar sua própria compreensão do amor. O ego masculino não é apenas uma barreira, é um reflexo de seus medos mais profundos. Muitos homens vivem em constante temor de serem percebidos como fracos. Em minha prática, identifiquei isso como a sombra emocional, a parte rejeitada que, embora escondida, tem o poder de se transformar em uma fonte de força, se for manejada corretamente. E é aqui onde sua habilidade para tocar esse ego pode trazer uma das transformações mais significativas da vida dele. O que a maioria não entende é que quando um homem se mostra vulnerável, está dando a você seu maior poder. É um ato de confiança, embora nem sempre pareça assim. Quando você atravessa a barreira de seu orgulho e permite que ele seja vulnerável, entra em um espaço onde as emoções reais começam a fluir. Aqui já não há máscaras, apenas a pessoa que realmente é. E esse é o momento em que o amor pode florescer. O respeito mútuo em um relacionamento nunca se constrói a partir do ego, mas a partir da vulnerabilidade. Se você fizer isso direito, não apenas conseguirá que ele te ame, mas que te respeite mais profundamente. O respeito verdadeiro não é produto da admiração cega, mas de uma aceitação autêntica das imperfeições do outro. Aqui é onde o ego perde força e a conexão se converte em algo mais significativo. O desejo masculino está intimamente ligado à sua autoestima, e sua autoestima, em grande medida, se constrói ao redor de seu orgulho. Quando você toca esse orgulho de maneira estratégica, está tocando o seu desejo mais profundo, ser visto, ser reconhecido. Os homens não buscam apenas ser admirados, buscam ser entendidos. O desejo que se desencadeia quando você pode compreender o ego dele dessa maneira é o desejo de um amor que transcende o físico. O que poucos sabem é que os relacionamentos mais poderosos se constroem com paciência. Não se trata de ferir seu orgulho de propósito, mas de ser capaz de reconhecer os momentos quando você pode, de maneira sutil, fazê-lo ver que há mais nele do que ele mostra. Essa paciência permitirá que você acesse uma conexão mais profunda, uma que pode parecer fora de alcance para aqueles que não estão dispostos a ir além do superficial. Como os homens reagem quando veem que você já não os idealiza, quando já não os necessita para se validar, mas os entende profundamente? Este é o jogo de poder que poucos se atrevem a jogar. A verdadeira intimidade se constrói quando você deixa de buscar a aprovação constante e, em vez disso, se concentra em compreender e conectar. Aqui é onde se elimina o medo e se dá lugar à verdadeira conexão. O que você descobriu até agora é apenas o princípio. Você está prestes a desvendar uma abordagem que mudará por completo sua compreensão do amor, do respeito e do poder nos relacionamentos.
O conteúdo que você encontra aqui não é algo comum, é uma perspectiva que poucos têm o privilégio de conhecer. E se você continuar explorando, se aproximará da verdade que poucos chegam a compreender. Te asseguro que o que vem poderia transformar sua vida de maneira irrevogável. Um relacionamento não se define pelo que fazemos pelo outro, mas pelo que estamos dispostos a aceitar e compreender. Quando você pode tocar o orgulho de um homem da maneira correta, não apenas muda a dinâmica entre vocês, mas se converte na pessoa que ele quer ser para você. Isso não é algo que ocorra da noite para o dia. É um processo gradual de compreensão, paciência e, sobretudo, empatia. Cada homem é diferente, mas todos têm um ponto fraco, um lugar onde seu orgulho pode ser tocado de maneira sutil. Ao fazer isso, você pode ajudá-lo a se converter em uma melhor versão de si mesmo. Não se trata de jogar com o ego dele, mas de entender a pessoa que realmente é. E no final, esse conhecimento levará você a um relacionamento mais forte, mais significativo e mais duradouro. Você se atreve a começar essa jornada? Os homens nem sempre se dão conta de que estão dançando com seu próprio ego. Cada interação, cada palavra é uma oportunidade para desafiar esse ego ou fortalecê-lo. Quando você consegue tocá-lo da maneira correta, está criando uma dança onde ambos participam. Mas não se engane, esta não é uma dança superficial, é uma que tem o poder de transformar como eles se veem e como veem você. Às vezes não são as palavras que mudam o curso de um relacionamento, mas os gestos pequenos, quase imperceptíveis. Uma simples mudança na forma como você olha, na forma como se comporta, pode desafiar todo o orgulho de um homem. É aqui onde a verdadeira influência se mostra, não na confrontação, mas na sutileza, na habilidade de fazê-lo ver seus próprios reflexos sem que ele se dê conta. As palavras são mais poderosas do que você acredita. Podem construir, mas também podem destruir. E o ego de um homem é extremamente sensível às palavras que ele escolhe escutar. Quando você usa as palavras corretas no momento certo, pode fazer com que um homem veja sua própria vulnerabilidade e, nesse mesmo instante, pode mudar a direção da vida dele. É o poder das palavras bem escolhidas, o poder da influência autêntica. O que você precisa entender é que o orgulho masculino não é algo negativo por si só. De fato, pode ser um motor poderoso para o crescimento pessoal. O problema está em como o manejamos. Se você entende o orgulho dele, pode ensiná-lo a evoluir, a ver além de sua própria imagem e chegar à verdadeira conexão. Esse é o objetivo. Não destruir, mas expandir sua visão do mundo e de si mesmo. A verdadeira conexão não ocorre quando tudo vai bem. Ocorre quando ambos podem mostrar suas vulnerabilidades e ainda assim se sentir seguros. Este tipo de amor não se baseia na perfeição, mas na aceitação. Aceitar que ambos têm seus medos, seus defeitos e que, apesar disso, podem construir algo mais forte. Quando um homem permite que você entre nesse espaço de vulnerabilidade, é porque confia em você de uma maneira profunda e genuína. O ego, em seu núcleo, é uma defesa. É uma maneira de se proteger das feridas emocionais, das rejeições passadas, dos fracassos. Quando você toca esse ego, não está atacando, está convidando-o a evoluir, a sair de sua zona de conforto. É aí onde, paradoxalmente, o ego se converte em um ponto de conexão em vez de um obstáculo. Antes de poder compreender o ego de outro, você deve compreender o seu próprio. O autoconhecimento é a chave para qualquer tipo de relacionamento significativo. Só quando você pode olhar seus próprios medos, seus próprios orgulhos, pode entender verdadeiramente o que outro está vivendo. Essa jornada de autodescoberta é o que te prepara para tocar os egos dos outros de uma maneira que os transforme. Mudar sua perspectiva sobre o orgulho
É o primeiro passo para transformar o relacionamento. Quando você deixa de ver o ego como um inimigo e começa a vê-lo como uma oportunidade, tudo muda. Esse é o momento em que você pode entrar no coração de um homem quando já não se preocupa com o orgulho dele, mas o usa como um catalisador para se aproximar dele. É uma mudança de mentalidade que muda tudo. A coragem de desafiar o ego de um homem não é um ato de agressão, mas um ato de compaixão. Ao tocar seu orgulho da maneira correta, você dá a ele a oportunidade de crescer, de ver além de sua fachada. Este ato de valentia não apenas muda a dinâmica do relacionamento, mas o convida a um nível de autoconhecimento que não muitos alcançam. E aqui é onde começa a verdadeira mágica de um relacionamento. A chave para tocar o orgulho de um homem de maneira efetiva está no equilíbrio. Não se trata de feri-lo, mas de desafiá-lo suavemente, de mostrar-lhe suas próprias inseguranças sem fazê-lo sentir que você está atacando. Este tipo de equilíbrio pode ser difícil de conseguir, mas quando você consegue, cria uma dinâmica onde ambos crescem juntos, onde o respeito e o amor se constroem de maneira sólida. O que você está aprendendo hoje é apenas a ponta do iceberg. O próximo passo é só para aqueles dispostos a ir além, para os que buscam uma transformação real. Nem todos estão prontos para isso, e é isso que o torna tão valioso. Aqui é onde muitos começam a despertar, mas outros simplesmente vão embora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que esta informação tem o poder de mudar tudo. E o melhor está por vir. Uma vez que você entende como interagir com o ego masculino, as regras do jogo mudam por completo. Já não se trata do que ele quer ou do que você precisa, mas do que ambos podem construir juntos. Este tipo de dinâmica é onde os relacionamentos mais fortes se forjam e onde o amor real começa a florescer. Já não há lugar para o medo ou as inseguranças, apenas para a conexão autêntica. A transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo de autoexploração, de entender o que ambos necessitam e o que estão dispostos a dar. Cada interação, cada momento é uma oportunidade para aprofundar esse vínculo. Não é um destino, é uma jornada constante que se fortalece com cada passo que ambos dão. Quando você consegue acessar este nível de compreensão e conexão, o amor já não é algo que se dá por garantido, se converte em algo muito mais profundo, algo que te transforma a você e a outra pessoa. Este é o tipo de amor que transcende o ego, que vai além das expectativas e das limitações. Um amor autêntico se constrói sobre a base da vulnerabilidade, do respeito e da aceitação mútua. Agora que você chegou até aqui, sabe que o verdadeiro desafio não está em como ferir o orgulho de um homem, mas em como tocá-lo de maneira que o converta em um aliado em sua vida. É um processo complicado, mas o mais valioso de tudo é que, ao compreender como manejar o ego dele, compreenderá muito mais sobre você mesma e sobre o amor. Esta jornada está longe de terminar. De fato, apenas acabou de começar. Você não precisa de permissão para ser inesquecível. Já percebeu que quanto mais você tenta provar seu valor, mais parece que ele está olhando para outro lugar? É porque a energia não se implora, ela se sente. E o que vamos acender agora não é um truque, é uma transformação. Antes de continuar, deixe seu comentário e se inscreva. Não por vaidade, mas porque o que você vai ouvir aqui não vem de um livro, vem da experiência clínica. É para aquelas que estão cansadas de se perguntar se são suficientes. Já está farta de tentar se encaixar em formas que nunca servem. Esta mensagem é para mulheres que não querem apenas ser escolhidas, elas querem ser lembradas,
Porque quando você para de tentar conquistar e começa a ocupar o espaço que já é seu, não precisa perseguir nada. Você atrai, você se torna o momento, você se torna o lar. Não porque é perfeita, mas porque é real. Presença, fogo, gravidade. Hoje não vamos falar sobre como agradar um homem, vamos falar sobre ele nunca mais conseguir te esquecer. Continue aqui, o que vem depois vai mudar tudo. Você já notou aquele silêncio que não te incomoda, mas pede para ser sentido? Aquele momento quando alguém chega em casa do trabalho, joga as chaves na mesa, passa por você, diz um oi, como suspiro e depois fica quieto. O instinto de muitas pessoas é perguntar: o que aconteceu? Está tudo bem? Você está estranho hoje. Mas a mulher que ouve o silêncio não foge. Ela percebe. E é justamente nesse espaço, sem palavras, que ela toca o que ninguém mais vê. Homens nem sempre dizem o que sentem, muitas vezes nem sabem como. Desde pequenos foram ensinados que sentir demais é fraqueza e que mostrar isso é perigoso. Então eles constroem camadas, máscaras, estratégias. Mas até a armadura mais grossa tem uma frequência, e aquelas que estão verdadeiramente presentes aprendem a escutar além do som. O silêncio dele não é vazio, é um pedido sutil de conexão, uma tentativa de descansar da exigência constante de parecer invulnerável. Só que quase ninguém percebe, quase ninguém para, quase ninguém sente, quase ninguém escuta. Talvez ele não te diga que teve um dia ruim, que está frustrado, com medo ou cansado de tentar parecer que tem tudo sob controle. Talvez ele apenas sente ao seu lado, não diz nada e liga a televisão. Mas há um código ali. Ele está dizendo: fique comigo. Está perguntando sem palavras: você ainda me vê mesmo quando não estou tentando te impressionar? E a mulher que ouve o silêncio responde com seu corpo. Ela não precisa de manual nem explicação. Cruza as pernas, encosta levemente o ombro no dele, respira devagar, sem pressa, e ele sente. Não é o toque, são as vibrações que trazem aquela calma, a falta de exigências, a ausência de julgamento. Ela entende que o silêncio não é rejeição, é cansaço, que não falar não significa não sentir. E nesse espaço, onde outras exigiriam uma performance emocional, ela oferece presença, silenciosa, mas inteira. Em minha experiência clínica, identifiquei que existe uma parte de nós que foi reprimida, esquecida ou nunca desenvolvida. Para muitos homens, essa parte é justamente a expressão emocional. Quando uma mulher consegue acessar esse território sem invadir, sem forçar, sem querer controlar, ela se torna algo raro, uma ponte entre o que ele vive e o que não consegue dizer. Ela não precisa interpretar tudo, precisa estar ali, estar atenta, estar com energia limpa, estar presente sem esperar nada em troca, porque o homem, mesmo calado, sente. Sente quando alguém está com ele completamente, sem máscaras, sem exigências, como se dissesse: vejo sua sombra e não tenho medo dela. E é essa simples presença que pode ser mais íntima que qualquer beijo, porque é o nível em que ele se entrega, quando percebe que ela não está ali para mudá-lo em outra coisa, mas para permitir que ele seja o que é, mesmo no silêncio. Existe um tipo de olhar que não exige resposta. Ele apenas acolhe. Ele diz: estou aqui mesmo que você não saiba como me dizer. É esse olhar que desarma, que abre portas interiores que ele nem sabia que tinha trancado, porque ele percebe que com ela não precisa ser sempre o forte. A maioria das pessoas sabe escutar apenas o que é dito em voz alta. A mulher inesquecível sente o que não é dito e não reage com ansiedade, mas com presença, porque ela não está tentando consertar nada, está simplesmente ali por inteiro. Isso toca o homem de uma forma que nenhuma frase ensaiada consegue. Não é algo ensaiado. Eu te amo. É silencioso. Estou aqui. É o momento em que ele olha de lado e percebe: ela me entendeu mesmo sem eu pedir. E isso não se esquece.
ele pode esquecer datas, presentes, palavras, mas não esquece quem foi seu refúgio quando ele não sabia como pedir por um. Ela se torna o lugar, o estar, o tipo de silêncio que acolhe, o tipo de presença que cura. Se você já viveu isso, sabe do que estou falando. Aquela conexão que não depende de conversa, que acontece nos olhos, na respiração compartilhada, na pausa entre um gesto e outro, porque às vezes ele precisa apenas de espaço, ar, alguém que não pressiona, mas ainda assim está presente. É ali que se aprofunda, porque quando um homem sente que pode ser vulnerável perto de uma mulher sem perder o respeito dela, ele não apenas se conecta, ele se enraiza. A mulher que escuta o silêncio não é passiva, ela é sensível, ela decide agir com intenção, não por desespero. Ela sabe que não precisa tirá-lo das sombras, mas acolhê-lo quando ele quiser sair delas. E essa escolha muda tudo. Você já pensou por que alguns homens se afastam quando ouvem "eu te amo"? Talvez porque palavras, quando não são acompanhadas de energia verdadeira, perdem a força. Mas quando ele sente que você o vê, mesmo no silêncio, sem tentar moldá-lo ou medi-lo, isso vale mais que 1000 declarações, porque o amor verdadeiro não grita, ele reconhece. Se você já sentiu isso, escreva: eu escuto o silêncio, porque esse tipo de conexão não é inventado, ele acontece. E quando acontece, deixa marcas, permanece, cresce e se torna a base para tudo que vem depois, porque eu não preciso que ele diga tudo, eu sinto o que ele cala.